a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Pode tomar o seu assento, que alegria poder estar aqui. Tem algum tempo que eu não venho, né? Acho que tem uns 2 meses. Que alegria estar aqui, pastor Wesley, pastor Wanderson. Eu falava o Anderson, ouvi alguém falar Wanderson. Escolhe, pergunta o pai. O Anderson, glória a Deus. Uma bênção estar aqui, uma alegria, amém? Eu venho acompanhado do Rafael. Alguns de vocês devem ter conhecido o Rafael com 5 anos, 7, né? Fica em pé, Rafael. Rafael, meu filho do meio, ficou maior do que eu. Igual o Anderson ficou maior do que o pastor Wesley, né? Tá maior, né? Que alegria os pais estão vendo os filhos irem mais alto, né? Que seja assim, que nossos filhos possam ir mais alto do que a gente, amém? E que você não fique baixo, amém ou não? Você está com o coração aberto aí, disposto à palavra de Deus? Eu vou ler com você Salmo 91, versículo 1 e o 2. Eu não sei se eles vão colocar aqui ou não. Será que eles vão postar aqui? Acho que é melhor para a minha vista. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor, é a minha declaração. O que você diz do Senhor? Agora eu vou tomar o versículo 15 com você. Versículo 15. Ele me invocará. O que você veio fazer nessa campanha? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te. Ele me invocará. Está falando de você. Diga para quem está ao seu lado: está falando de você. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu oro em nome de Jesus. Peço que o Senhor ministre a nossa vida, ao nosso coração. Quebre toda força contrária à tua palavra. Todo espírito de oposição à tua palavra seja atado. E que cada coração esteja disposto e disponível à sua voz. Que assim seja, meu Senhor, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus, bem forte mesmo. Diga glória a Deus. Aleluia. Antes de eu entrar aqui na palavra, deixa eu contar uma história que eu escutei, eu achei interessante. Tinha um japonês, ele estava vindo de São Paulo para o Rio. Aí era um médico e não achou passagem aérea. Ele foi para a rodoviária, aí não tinha ônibus. Na verdade ele estava indo de São Paulo para Taubaté, não tinha ônibus para Taubaté. Aí a vendedora disse: tem um para o Rio, o senhor pede um motorista e desce em Taubaté. Ele disse: então tá bem, me dá uma passagem. Aí colocou ele lá dentro do ônibus que vai para o Rio e ele ia ficar em Taubaté. Aí ele falou com o motorista, falou: olha, eu estou num plantão de 36 horas, acordado, eu vou sentar naquela cadeira e vou desmaiar, vou apagar, só que eu preciso ficar em Taubaté, eu peço, por favor, me acorda, me pega no braço, me arrasta, mas me deixa em Taubaté. Às vezes, quando eu estou de plantão assim, eu fico muito tempo sem dormir. Quando me acordo, eu fico bravo, mas é inconsciente. Então, o senhor ignora se eu falar palavrão, se eu esbravejar, se eu ficar bravo, ignora. Me pegue, me coloque fora do ônibus em Taubaté. O motorista falou: deixa comigo. O motorista fortão, né? Tinha um copiloto forte, falou: deixa comigo. Aí entraram no ônibus, dormiu, apagou mesmo. O ônibus está chegando na rodoviária do Rio de Janeiro. Parou,
Ele olhou e falou assim: isso aqui é Rio de Janeiro. Ele é Rio de Janeiro. Foi no motorista muito bravo, falou: o senhor não me desceu em Taubaté, o senhor não me acordou, eu estou perdendo muito compromisso. Mas muito bravo, sabe, bravo mesmo, queria bater no motorista. As pessoas deixam disso. Aí uma senhora que estava do lado falou assim: esse japonesinho está brabo, hein? Aí o cara que estava do lado falou: a senhora não viu nada, a senhora precisava ver o que eles desceram lá em Taubaté. Já viu o japonesinho que eles desceram lá em Taubaté. Só para descontrair um pouquinho. Você está com o coração aberto aí? Eu vou pedir o pessoal da mídia para colocar outro texto aqui para mim, por favor. Deuteronômio 18, verso 1, 2 e 3. Deuteronômio 18, verso 1, 2 e 3. Eu quero fazer um paralelo desse texto com o Salmo 91. Eu acho que teólogo nenhum ainda fez um paralelo de Salmo 91 com esse Deuteronômio 18, mas o Espírito Santo me deu um paralelo hoje aqui. Amém? Você está com o coração aberto aí? Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Versículo 2: por isso não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Versículo 3, aqui está a minha chave. Este, pois, será o direito do sacerdote, a receber do povo dos que oferecem o sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Diga comigo: darão ao sacerdote a espádua, a queixada e o bucho. Mas o que isso tem a ver com o Salmo 91? Ouça, o Salmo 91, versículo 1 e o 2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, olha a palavra-chave aqui, descansará. Diga comigo: descansar. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra é porque ele está coberto. Diga comigo: está coberto. Está coberto. Aí o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, e nele confiarei. Então, se você confia, você descansa. Diga quem está certo: se você confia, você descansa. O Salmo 91 começa dizendo de descanso, confiança e descanso. Então, descanso está relacionado com confiança. Quando você confia, você descansa, porque você está à sombra do Onipotente. Agora, o Salmo 91 termina com o versículo 15 e o 16. Diz de angústia. Diga quem está usando: angústia. O Senhor nos livra da angústia. Nós clamamos, nós invocamos. Quem já sentiu angustiado aqui? Todos nós já sentimos. O que nos angustia? Coisa que nos ameaça. Diga quem está usando: coisa que nos ameaçam. Coisa que nos ameaça. O Salmo 91 fala de muita coisa que nos ameaça: peste, praga, mortandade. É ou não é? Até o sol pode ameaçar alguém, diz a lua, mas nada vai te molestar, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito. Então começa com descansar e termina que o Senhor nos livra da angústia. Mas o que pode nos trazer angústia? Eu quero te falar de coisas que nos traz angústia, e que eu e você somos convidados por Deus a confiar nele e descansar. Diga comigo: confiar e descansar. Eu vi uma vez uma história de um rapaz que estava lá na Avenida Paulista, de um prédio para o outro, de um lado para o outro da avenida, um prédio aqui e outro prédio lá.
Ele foi lá no topo do prédio e colocou um cabo de aço que ligava ao outro prédio. Isso é uma história. E aí ele desafiou um amigo: você crê que eu consigo passar nesse cabo de aço pilotando a moto? Ele falou: não creio não, você não é doido. E se você for doido o suficiente, você vai cair. Ele disse: não, eu consigo. Eu vou sair daqui com a moto no cabo de aço e vou atravessar. Você acredita? Ele falou: eu não acredito. Aí ele pegou a moto, ligou a moto e passou. Manobrou a moto lá e voltou. E chegou. Ele falou: e agora, você acredita? Ele falou: agora eu acredito. Ele falou: então monta aqui na garupa e vamos comigo. Ele falou: tá doido? Diga quem está, ele acreditou, mas não confiou. Nós temos que acreditar e confiar. A Bíblia diz: entrega seus caminhos ao Senhor. Salmo 37, versículo 4 e 5. Confia nele e ele tudo fará. Então nós temos que entregar e confiar. Mas o que tem a ver esse Deuteronômio 18 que eu li com você, versículo 2 e 3? Deus estabelece uma lei em Israel. Os sacerdotes, os levitas, não tinham herança, e era a tribo de Levi, e os demais traziam oferta para queimar na casa de Deus. Uma vez ao ano, todo hebreu, todo israelita tem que vir ao templo, e ele tem que oferecer uma oferta, um sacrifício, ou um boi, ou um gado miúdo, um cordeiro. Escuta, então ele traz esse sacrifício, e Deus colocou uma regra, disse: tem 3 partes que vocês vão entregar ao sacerdote. Vocês vão entregar o sacerdote a espádua é o ombro, ou lombo. Vocês vão entregar a queixada, e vocês vão entregar o bucho ou o estômago. Então vocês trazem o sacrifício, e vocês vão entregar para o sacerdote. Isso pertence ao sacerdote, vocês têm que entregar para o sacerdote. O ombro, a queixada e o estômago. Isso tem que ser entregue ao sacerdote. Agora me ouça, por favor. A igreja é o Israel espiritual. Tem o Israel físico, natural, que é o povo judeu. E a igreja é o Israel espiritual. Nós fomos enxertados. A igreja é o Israel espiritual. O sacerdote não é lá o sacerdote de Levi, da tribo de Levi. O nosso sacerdote é Jesus. Diga quem está assado: é Jesus. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o eterno sacerdote, é o alfa e o ômega, é sem princípio e sem fim. Ele vive para sempre, e Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Você crê nisso? Jesus é o nosso sacerdote. Então nós estamos numa campanha, 7 semanas, Salmo 91, e você está vindo ao sacerdote. Esse sacerdote é Jesus. Clama a mim, diz a Bíblia, e eu vou te tirar da angústia, e eu vou te dar longevidade. Nada vai ameaçar você, vai ameaçar a sua vida. Deus vai te dar livramento da angústia, e te dará longevidade, e te mostrará a salvação. Agora me escuta aqui. O que eles tinham que entregar para o sacerdote? O ombro, a queixada e o bucho. É o que nós temos que entregar ao sacerdote. Diga quem está, nós precisamos entregar ao nosso sacerdote. A Jesus, diga os ombros, a queixada e o estômago.
que é isso? Os ombros fala de carga. Diga comigo, carga. É onde o boi leva a carga. Onde coloca jugo. Me escuta. Nessa campanha eu acredito que nós estamos entregando nossas cargas ao sacerdote. Aquilo que traz angústia. Diga comigo, aquilo que traz angústia. Aquilo que traz angústia. Quais são suas cargas? O que está sendo pesado para você? O nosso sacerdote vai tirar o jugo pesado e ele coloca um fardo leve. Ele nos tira da angústia. O que está te angustiando? Talvez preocupação com os filhos. Talvez você está aqui e você não sabe onde anda seu filho, a sua filha. Talvez seu filho e a sua filha se encontram desviados do caminho do Senhor. Talvez estão em vícios, talvez estão com problemas. E um pai e uma mãe carregam uma carga, uma angústia pelos filhos. Nessa campanha, nessa quinta-feira, eu quero te animar, te encorajar, pegar esses ombros em sacrifício e entregar a Jesus, ao sacerdote eterno, e se livrar dessa angústia. O que está sendo carga para você? Talvez você está com problemas financeiros. Talvez a prestação da casa está atrasado, ou talvez é o aluguel, ou talvez você está desempregado, talvez as contas não estão fechando, talvez você está gastando mais do que está ganhando, talvez você está com problema de crédito, talvez a sua empresa, a sua loja, talvez você está com dívida, e isso está tirando seu sono, você está angustiado. Escuta, hoje nós vamos pegar o ombro, nós vamos pegar as nossas cargas, nós vamos pegar o nosso peso, nós vamos pegar essa angústia, nós vamos pegar essa aflição e nós vamos colocá-la diante do nosso sumo e eterno supremo sacerdote, o leão da tribo de Judá. Se eu fosse você, ia aplaudir a Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. E ele hoje recebe essas cargas. O que está te dando cargas? Está pesando, está difícil para você levar. Talvez um problema no casamento. Talvez está tirando a sua paz, roubando o seu sono. Você está sem chão. Você não sabe até onde vai aguentar. Ouça-me. Você vai pegar essa carga hoje que é pesada demais para você levar, e você vai entregá-la no altar do sacerdote. Você pode dizer amém. Você pode dizer eu recebo. Diga eu entrego essas cargas hoje, essas preocupações, essa angústia, eu entrego ao Senhor. Mateus 15 verso 20, a Bíblia fala de Jesus. Ele está indo para o monte chamado Gólgota, ou Caveira. Ele está indo levando a pesada cruz. Só que seu corpo estava bem debilitado, como o humano que ele foi. Ele é 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele tinha passado noite acordado. Ele tinha ficado sem comer e sem beber. Ele tinha levado cusparada no rosto, arrancar a sua barba. Ele tinha levado 39 chibatadas. As costas dele, Isaías diz que foi moída, cheia de pisaduras e chagas. Isaías diz, por suas chagas nós fomos sarados. Escuta, como homem, ele estava debilitado e uma carga pesada demais. A Bíblia diz que no caminho ele caiu. Mas veio um tal de Simão de Cirene, é o Cirineu. Ele é constrangido a pegar a cruz e ajudar Jesus a levar aquela carga. Que privilégio que ele teve. Que privilégio que ele teve. Ele ajudou Jesus. Gálatas 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que nós ajudamos uns aos outros a levar as cargas. Que bom ser membro de uma igreja que ora. Que bom ser membro de uma igreja que faz campanha de guerra, de oração. E a igreja, nós ajudamos
uns aos outros, nos ajudamos mutuamente a levar a carga. Que bom quando alguém está doente e um líder, um obreiro, um diácono vai lá visitar. Outro dia era Natal, 24 de dezembro, em um casal da nossa igreja que o filho está com câncer, estava internado lá no INCA, um garoto de 17 anos, deu um câncer muito agressivo e violento, e ele estava muito mal, teve infecção devido à quimioterapia que o organismo dele rejeitou, teve inflamação no fígado, no pâncreas, no estômago, e estava inflamando o coração, estava entre vida e morte. 24 de dezembro, meia-noite, eu disse: quem é que está lá com eles? Eu tentei ir, mas o hospital não permitiu. Mas no dia 25 de dezembro eu fui lá para me colocar ombro a ombro e dizer: nós estamos juntos para ajudar a levar essa carga que é pesada demais. Eles ficaram tão felizes, tão felizes. Eles disseram: pastor, você atravessou o Rio de Janeiro e veio no Natal. Eu tenho certeza que seu pastor já fez muitas coisas semelhantes, mas isso não é só o pastor que faz, nós devemos fazer uns pelos outros. Quando alguém está angustiado, quando alguém está numa crise, quando alguém está doente, quando alguém está enfermo, que bom sermos parte de uma igreja e nós mutuamente nos ajudamos, oramos uns pelos outros. Diga quem está ao seu lado: oramos uns pelos outros, damos as mãos uns aos outros. Amém ou não? Isaías 58, Isaías diz da parte do Senhor: esse é o jejum que eu escolhi, que ajude a libertar o cativo, ajude a alimentar quem está com fome e a vestir quem está nu. Quando nós ajudamos a levar as cargas, nós entregamos as nossas e nós nos ajudamos, oramos uns pelos outros. Você crê? Diga: eu creio. Diga amém. Então nós entregamos os ombros ao nosso sacerdote, e isso nós aprendemos a descansar. Diga quem está ao seu lado: aprenda a descansar. Entrega, confia e descansa. Afinal de contas, você está habitando na sombra do Onipotente, então você pode confiar e descansar. Você pode ser livre dessa angústia. Talvez você carrega uma carga de culpa. Diga quem está ao seu lado: um peso de culpa, uma carga de culpabilidade, de condenação. Talvez você cometeu um pecado e ninguém sabe, ninguém viu, mas você sabe que Deus vê todas as coisas, e isso te angustia. Salmo 32, Davi diz: olha, enquanto eu me calei, enquanto eu guardei essa culpa, esse pecado, eu gemia dia e noite. Parece que houve uma estiagem, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu encontrei aperto, tristeza, até que eu confessei meu pecado ao Senhor. Feliz é o homem cuja consciência é lavada, é limpa no sangue de Jesus. Escuta, se você carrega uma culpa, uma condenação, nós aqui pregamos o evangelho da graça de Deus. Nós cremos no perdão. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos lava no sangue carmesim. Ele perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Entrega essa culpa, essa carga de condenação ao Senhor e seja livre hoje. Essa corrente de carga, de peso, de prisão é quebrada. Você crê?
Romanos capítulo 5 diz: nós somos justificados pela fé. E aí você pode ter paz com Deus. Diga quem está ao seu lado: justificado pela fé, você pode ter paz com Deus. Entrega essa carga ao Senhor. Talvez você carregue uma culpa por alguma decisão equivocada. Talvez não foi nada de pecado, mas foi uma decisão errada, e você carrega uma culpa. Eu me lembro, eu estava no Chile, eu fui lá no sul do Chile, muito frio, e eu fui pregar numa igreja, e estava ministrando numa cruzada evangelística. Aí me disseram que tinha um homem preso dentro de casa há 2 anos. Ele não saía do quarto, deixou a barba crescer. Ele estava triste, na verdade ele estava muito triste, ele estava numa depressão. E aí me falaram o que aconteceu. Houve um gatilho, houve um episódio, e aquilo trouxe uma carga violenta sobre os ombros. Ele não aguentou, não suportou carregar. Ele morava num sítio, numa chácara, e tinha uma filhinha de 2 anos, e a filha viu que ele estava saindo, indo à cidade, e a filha pediu: traz bala doce para mim, papai. E ele encheu o bolso de bala, e quando ele desceu do carro, a menininha de 2 anos disse: papai, você trouxe as balas? Ele disse: sim, aqui está a bala. E pegou a bala, ela colocou a bala na boca, ela saiu feliz, tropeçou, engoliu a bala ficou presa na garganta dela. Eles a levaram para o hospital, ela perdeu o fôlego, ela desmaiou, ela veio a óbito, ela morreu. Aquele pai tinha uma carga, uma condenação, uma culpa. Ele se achava culpado, ele diz: eu sou o culpado, eu não vou ter mais alegria. Escuta, eu orei com ele, eu disse: há coisas que a nós é difícil entender e compreender. A Bíblia diz em Deuteronômio, se eu não estou equivocado, 29, que as coisas que são reveladas são para nós, as coisas que estão em oculto são para o Senhor nosso Deus. Então, há coisas que a gente não entende, não compreende, já aconteceu, é fato, você precisa entregar a Deus. Tem coisas que a gente vence e tem outras que a gente supera. Diga quem está, só tem coisas que a gente vence e tem coisas que a gente supera. Entrega essa carga a Deus. Talvez você se culpa por ter pedido demissão, achou que tinha outro emprego pronto e não teve. Talvez você se culpa por ter comprado algo, por ter vendido alguma coisa e isso trouxe dificuldades. Talvez você se culpa de ter emprestado dinheiro a alguém e não ter recebido. Talvez você se culpa por alguma decisão errada. Escuta, essa carga também, você precisa entregá-la ao Senhor, confiar nele, e Ele vai fazer que aquilo que era para ser mal, termina em bênção. Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai tirar essa angústia, e você vai poder descansar na sombra do Onipotente. Se você crê, aplauda Jesus. Aprenda a entregar ao Senhor. Aquele homem foi liberto, depois teve mais 2 ou 3 filhos. Nada substitui um filho, mas Deus restitui as coisas na nossa vida. Você me entende? Aquilo que ia ser para mal, vai ser para bênção. Amém ou não? Porque você aprende a entregar essas cargas a... Segunda coisa, vamos lá que eu preciso terminar, que tem uma janta me esperando. Você não janta? Diga quem está, entrega os ombros e entrega a queixada. O que é a queixada? A queixada é o rosto, é a face. Diga quem está do seu lado: o rosto, a face. Nós precisamos entregar a face. E quando nós falamos de face, o que nós lembramos? Mateus 5, versículo 38 e 39, Jesus fala sobre a face. Jesus disse: se alguém te bate na face,
você deve entregar o outro lado e oferecer o outro lado. Ele mesmo fez isso. Isaías 50, versículo 6. Isaías 50, verso 6. Será que o pessoal da mídia pode me ajudar? Vamos colocar aqui, eu quero ler com você. 700 anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías está profetizando, era o Espírito de Cristo falando: as minhas costas ofereci para levar as nossas cargas, amém? Aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, a barba. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Jesus. E em Mateus 5 ele diz: se alguém te fere de um lado, se alguém bate na sua face, ofereça o outro lado. O que é isso? Por que oferecer o outro lado? Me escuta. Se alguém dá um tapa do seu lado aqui, a intenção do inimigo é virar a sua direção. Você pode vir aqui, por favor. Fique tranquilo, eu não vou bater com força. Ele está indo para cá. Ele está indo em direção aos seus sonhos. Ele está indo em direção ao seu chamado. Ele está indo em direção ao seu casamento, à sua família. Você está me entendendo? Mas quando alguém fica aqui de frente para mim, quando alguém pega o rosto dele, a face dele e bate, quer que ele mude a direção. Você está me entendendo? Quer que ele mude a trajetória. Escuta, quando alguém bate aqui do lado, Jesus disse: ofereça o outro lado. Isso significa que você ignorou a ofensa, que você perdoou. O livro de Provérbios diz: o sábio é humilde e ignora a ofensa. Diga quem está do seu lado: o sábio é humilde e ignora a ofensa. Escuta, se alguém bate de um lado, é para mudar a sua direção, é para você ficar com ofensa e amargura, é para você diminuir a sua força no trabalho, na igreja, na célula, é para você começar a criticar, é para você começar a murmurar, é para você achar a porta de saída, é para você desistir, é para você ficar passivo, é para você ficar desleal, porque a ofensa é uma raiz da deslealdade. Mas quando você oferece o outro lado, você está dizendo: eu entreguei a minha face, eu não vou mudar a direção, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar orando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar indo na minha célula, eu vou continuar no ministério, eu vou continuar na diaconia, eu vou continuar servindo, eu vou continuar amando, eu vou continuar ajudando, eu vou continuar estendendo a mão, eu não mudo a direção. Obrigado, Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Jesus. Dê o outro lado. Bateu de um lado, o inimigo quer que você mude a direção. Diga quem está ao seu lado: não mude a direção. Dê o outro lado. Continue amando, continue perdoando, continue orando, continue acreditando, confiando, porque Deus vai te dar vitória. Aleluia. Lá na cruz do Calvário, o nosso Salvador morreu pregando. O púlpito era a cruz. 2 pecadores do lado dele. Lá na cruz do Calvário, tinha gente que cuspiu no rosto dele em volta.
Gente que arrancou a barba dele estava lá em volta. Gente que deu chibatada nele estava ali em volta assistindo. Gente que pregou as suas mãos e os seus pés, colocou coroa de espinho, estavam ali em volta dele. Ele disse: Pai, eu oro por eles, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Ele nos ensinou a perdoar, Ele nos ensinou a dar a outra face. Naquela hora, o véu do templo se rasgou, do alto a baixo, e a entrada, o acesso à presença de Deus, a sombra do Onipotente, foi liberada, foi aberta para mim e para você. Me escuta, quando nós vamos pelo mesmo caminho e damos a outra face, damos o rosto, damos a queixada, entregamos, o véu se rasga para você. Há um caminho que é liberado para a presença de Deus. A angústia é tirada, a amargura é retirada, aquela angústia da ofensa é retirada, e Deus te dá paz. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dá ordem aos anjos a seu respeito. O Senhor te ouve no dia da angústia, Ele te livra da angústia, porque você o ama e você conhece o seu nome. Em terceiro lugar, primeiro você entrega os ombros, as cargas. Em segundo lugar, você entrega a face. Você perdoa. Você perdoa. Você precisa perdoar. Aquele que perdoa é mais beneficiado do que aquele que é perdoado. Quando eu guardo alguém em ofensa, você pode vir de novo. Deus está te abençoando hoje muito. Quando eu tenho uma ofensa, uma mágoa, e eu prendo esse cara num cárcere, eu quero que ele fique preso. Eu fico de carcereiro, eu estou vigiando para ele não sair. Eu fico aqui o tempo todo para vigiar a porta, sendo carcereiro dele, para ele não sair. Eu não quero que ele saia, eu quero que ele fique preso, e eu tenho que ficar de carcereiro. Quem é que está preso? Quem está preso? Os dois. Jesus disse em São Lucas 6, 37, 38, 39, você pode ler: não julgue e não sereis julgados, não condene e não será condenado, solte e você também será solto. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado. Mas enquanto você prende, você também está preso. O perdão te liberta. Diga quem está assado: o perdão te liberta. E você pode descansar à sombra do Onipotente. Perdoa esse marido, perdoa essa marido. Perdoa esse filho, perdoa esse irmão, perdoa esse cunhado, perdoe. O tempo passa tão rápido, a família é algo tão precioso, e às vezes a gente fica com picuinhas. Você me entende? Terceira coisa: primeiro entrega o ombro, as cargas, entrega a face. Terceira coisa, entrega o bucho, o estômago. Tudo bem? Para você poder descansar à sombra do Onipotente. Ombro é a carga, a face suas amarguras, ofensa. E o bucho, o estômago, fala dos nossos apetites. Diga quem está, fala dos nossos apetites. Entrega os seus apetites ao Senhor. Você precisa ter domínio próprio. Diga quem está, fala do domínio próprio.
Você não pode ser controlado pelos seus apetites de ira. Fica um iracundo, briga, é o brabão, é a brabona. Parece a Mariana lá do Sérgio Reis. Você já ouviu a música antiga? Desculpa, que eu ouvia lá na fazenda, a Mariana que botava o marido para fora. Escuta, você precisa entregar esses apetites a Deus. Talvez apetites impuros, impureza. Eu fiquei assustado com uma estatística, uma pesquisa. A pesquisa aponta que 50% das pessoas que vão à igreja acessam pornografia. É uma pesquisa americana, isso é lá nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente não está fora de uma estatística assim. São apetites da carne. Alguém está me entendendo? Eu estou falando de coisas impuras, mas tem apetites também que são coisas que não são impuras, mas são desordenados. Concorda ou sem corda? Pessoas que não consultam a vontade de Deus, não buscam propósito de Deus, se tornam egoístas, egocêntricos. Deixa eu te mostrar um texto e eu já vou terminar. No livro de Salmo, capítulo 106, versículo 14 até o 16. Eu prometo que eu já estou terminando. Salmo 106, 14 até o 16. Mas deixaram-se levar a cobiça, são apetites, no deserto, e tentaram a Deus na solidão, e Ele lhes cumpriu o seu desejo. Outra versão diz que Deus deu o que eles pediam. Dá, e Deus disse: então toma. Sabe, gente que não busca propósito de Deus, que não consulta Deus, não descansa em Deus. Dá, igual o filho: pai, deixa eu ir, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, e não era a vontade do pai, mas acaba às vezes permitindo. Escuta, e Ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. O versículo 16 diz que tiveram inveja até de Moisés e Arão, santo do Senhor. Queriam o lugar de Moisés, queriam o lugar de Arão. Alguém está me entendendo? Tinha um cara no norte do Espírito Santo aqui, diz: eu quero um caminhão, eu quero um caminhão, eu quero um caminhão. A esposa diz: Deus vai dar um caminhão, vai ter a hora, vai ter... eu quero um caminhão, eu quero um caminhão. Eu sei que aconteceu um negócio e comprou o caminhão. Entrou no caminhão, 1 mês, 2 meses, 3 meses, arrumou uma namorada fora do casamento, arrumou uma gravidez fora do casamento. A esposa descobriu, por fim bateu o caminhão, acabou o casamento, acabou a história, acabou em angústia e aflição. A Bíblia diz que Deus cumpriu os desejos deles, mas deu magreza na alma. A alma foi afligida. Outra versão diz aflição de alma. Sabe, tem muita gente buscando as mãos do Senhor. As mãos do Senhor. O Senhor está procurando alguém que busque seus pés. Ouça. Mateus 6, verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Deus não tem problema em dar nada para ninguém, mas
pessoas que querem a bênção e esquecem o abençoador. Querem a bênção, mas esquecem o propósito de Deus, o plano de Deus. Eles querem o ouro e a prata do Egito. Deus não tem problema em dar, mas Deus tem um plano, construir um tabernáculo, e eles constroem um bezerro de ouro. Alguém está me entendendo? Entrega seus apetites ao Senhor, diga: Senhor, eu quero ter os seus sonhos, eu quero ter teu propósito, eu quero sim ter uma família feliz, para eu e a minha casa te servir. Eu quero sim, Senhor, ter um trabalho melhor, ganhar dinheiro, não tem problema com isso. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele quer que seus filhos prosperem. Salmo, a Bíblia diz que Ele se alegra quando seus filhos prosperam. Mas você diz: Pai, eu quero prosperar, porque eu quero ajudar a obra de Deus, eu quero aumentar meu dízimo, eu quero dar oferta, eu quero ajudar a plantar a igreja, eu quero servir no seu reino melhor, com mais excelência. Alguém está me entendendo? Não é dá. Diga quem está ao seu lado: o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar no meu coração. As demais coisas serão. Fica de pé comigo, quero orar com você. Diga comigo: nessa noite eu quero descansar à sombra do Onipotente. Eu quero ver o véu